Graça e paz, amados e queridos irmãos, queridas irmãs. Bem, nós estamos aqui mais uma vez para compartilharmos em nossa EBD sobre esse assunto tão importante para a vida da igreja. Irmãos, como que o meu coração se enche nessa hora de poder compartilhar dessa palavra com os irmãos. Meu coração está cheio de gozo, de alegria, de contentamento, de poder estar trazendo nessa hora esse compartilhamento, dando continuidade a esse assunto que nos chama para a vida verdadeira de comunhão. Ao longo de todas essas semanas, nós temos falado a respeito de mandamentos recíprocos. Isso tem a ver com o chamado para o relacionamento. Isso quer dizer que nós, como igreja, como filhos de Deus, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós precisamos estar nos voltando a uma vida de testemunho aonde vivemos, nossa família, aonde quer que estejamos, em todos os nossos níveis de relacionamentos e, de um modo muito especial, desprendido, liberado na vida da igreja. A igreja é o lugar do testemunho, a igreja é o lugar onde nós podemos viver e experimentar a vida que Jesus nos chamou para vivermos. E é impossível vivermos essa vida se não estivermos vivendo, obedecendo a esses mandamentos. O Novo Testamento está repleto desses mandamentos para a igreja. E nós precisamos dar atenção de uma forma que possamos estar involucrando, trazendo para a nossa vida esse compromisso, lutarmos para preservarmos os nossos relacionamentos e que dessa forma possamos assim estar dando testemunho da nossa fé e do nosso chamado como irmãos em Cristo, como família de Deus, agência da comunhão. Hoje, nós vamos estar falando sobre o mandamento que está em Tiago, livro de Tiago, capítulo 5, no versículo de número 9. Antes, vamos pedir ao Espírito Santo que trabalhe nos nossos corações, que possamos ter ouvidos para ouvirmos a palavra de Deus. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja, Senhor, nesta hora, dando a Deus a cada um de nós sabedoria do alto, discernimento, e que sejamos prontos para sermos ouvintes e praticantes da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, lemos em Tiago, capítulo 5, no versículo 9, esse texto que diz assim: irmãos, ouçam bem, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Não vos julgueis, não murmureis uns aos outros. Queixar-se do próximo é o mesmo que expressar, e geralmente em conversas reservadas, às escondidas, infelizmente, descontentamento, impaciência ou desagrado para com aquele irmão ou para com aquela irmã, para com o nosso pai, nossa mãe, nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossos chefes, nossos patrões,
o governo, nosso empregado, nossa empregada, nossos pastores, né? Nossos líderes. Os cristãos, eles não devem, em conversa com outros, com terceiros, se queixar de irmãos ou pessoas que não pensam igual a eles, ou que talvez lhe tenham causado algum tipo de problema, uma situação que foi criada, uma situação difícil, uma situação penosa. No próprio relacionamento no corpo de Cristo, para desenvolver em nós paciência e misericórdia com ternura, é importante que nós venhamos a estar atentos a esse tipo de situação, porque quando nós julgamos, ouçam bem, amados, quando nós julgamos os propósitos ou ações do nosso irmão ou do nosso próximo, geralmente começamos a murmurar e a nos queixar dele. O que o Senhor espera de nós? O que o Senhor espera de nós? Senão que possamos tratar e lidar com as dificuldades nos relacionamentos de maneira bíblica, de maneira cristã, de uma maneira adulta, de uma maneira madura, que não sejamos como crianças nos nossos relacionamentos. Quando sofremos por qualquer motivo, queridos, mesmo motivos verdadeiros, causados por outro irmão, não devemos ficar nos queixando e resmungando e murmurando pelos cantos. Não, pelo contrário, nós precisamos nos voltar à oração, amados. Precisamos orar. Na oração nós vamos ter vitória. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos entregar ao Senhor. Porque, por certo, o Senhor vai nos ajudar e nos apontar atitudes corretas, a forma certa, e nos dirigir à vitória em qualquer que seja a situação, amados. Ainda que nós venhamos a ter, ou pensamos que tenhamos motivo, que às vezes nós estamos pensando que temos motivos, e os motivos não são nem verdadeiros, mas mesmo que esses motivos sejam verdadeiros, é importante, amados, que nós venhamos a tratar da maneira certa com relação ao conflito, à dificuldade, dentro de qualquer situação. Nós precisamos, segundo a palavra de Deus, ir de encontro àquele irmão que nos magoou. Sim, e não murmurar contra ele pelos cantos. Sim, às escondidas muitas vezes, de maneiras aparentemente que nós vamos dizer reservadas, nada reservados. Tão diferente daquele que está falando mal abertamente contra o irmão. Não há diferença, porque todos os dois estão gerando o mesmo tipo de malignidade. Amados, quando nós pensamos ter motivos de queixa contra o irmão, segundo a palavra de Deus, temos duas atitudes bíblicas a seguir. Suportamos em silêncio e perdoamos o irmão. Vamos ler, eu quero ler com você em Colossenses capítulo 3, versículo de número 13, que diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem.
Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E além disso, podemos ir conversar com ele, ir falar com ele, talvez para trazer uma exortação ou uma admoestação. Isso é bíblico. Nós precisamos trazer à luz e não colocar qualquer assunto que seja, dizendo mesmo de uma forma reservada e pelos cantos, esse assunto e trazendo, na verdade, escuridão e trevas, trazendo destruição. Amados, as críticas proferidas às escondidas são julgamentos expressos verbalmente que se tornam meios, infelizmente muito eficazes de se levantar ressentimentos e barreiras, quebrar alianças, quebrar a comunhão e destruir a unidade do corpo de Cristo. Se bem que também da mesma maneira somos atingidos em outros níveis de comunhão, como na nossa família, ou muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, nós passamos a fazer parte de uma ação destruidora quando nós vamos estar falando dos outros. Essa maneira de estar se queixando do outro e gerando intrigas, gerando fofocas, trazem todo tipo de destruição e morte. Sim, porque morrem relacionamentos, vidas são destruídas, famílias são destruídas. Muitas vezes a igreja é atingida frontalmente e isso gera enfermidade no corpo de Cristo. Amados, quando nós nos queixamos, somos nós mesmos que estamos nos tornando alvo do julgamento de Deus, como no texto base nosso de hoje, que diz: não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está à porta. Percebe, irmãos? O juiz está à porta. Queixar-se uns dos outros é um pecado grave. Sim, é um pecado grave. A palavra diz porque esse pecado semeia contenda entre os irmãos. Se não vejamos, eu quero convidá-lo a lermos o texto que está em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao versículo 19. Capítulo 6 de Provérbios, versículo 16 até o versículo 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, irmãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se expressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Amados e amadas irmãs, o caminho aberto para a maledicência, ela é acelerada, ela nos leva para o ódio, para o ressentimento, para a amargura, que nos levará a consumirmos uns aos outros, a nos morder e a devorar-nos uns aos outros. Triste isso. Não é possível que o corpo de Cristo, a igreja, funcione adequadamente
quando os seus membros estão se queixando uns dos outros, murmurando uns contra os outros. Fomos chamados, queridos. Sim, fomos chamados. Esse é o chamado. Para usar sempre a linguagem do reino. Sempre a linguagem do reino. E a linguagem do reino, por certo, não é a linguagem da murmuração, mas sim a linguagem do louvor. Um louvor genuíno, puro, para com Deus e para com os irmãos. E é essa linguagem que nos enche do Espírito Santo. E com certeza é essa linguagem que vai afastar toda obra de discórdia, toda obra de dissensão em nosso meio, nos nossos relacionamentos. Ó amado, que Deus possa nos livrar de todo espírito queixoso, de todo espírito de murmuração contra o nosso irmão. Que possamos estar orando por ele, orando por ela, orando por aquele, até mesmo que nos ofendeu e nos fez o mal. É esse o ensinamento da palavra do Senhor. Que possamos estar atentos a isso, de forma que possamos sim estar nos enchendo do Espírito Santo, de tal maneira que nossos relacionamentos como família de Deus sejam de tal maneira expressados em amor, que assim todos percebam a vida do próprio Cristo manifesta em nós, e que assim sejamos testemunhas para com todos os que estão de fora, sejamos testemunha como família de Deus, filhos e filhas de Deus, obedecendo a sua palavra em amor, convivendo e expressando no maior compromisso da comunhão no corpo de Cristo, a nossa vida em Cristo, vivendo de tal maneira que possamos estar fortalecendo um ao outro, abençoando um ao outro, levantando um ao outro, de forma que o nosso testemunho prevaleça e que possamos, de uma forma ardente, viver a comunhão verdadeira e que assim possamos ser achados como verdadeiros adoradores, esses que o Senhor procura e que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a igreja. Nós estaremos voltando no primeiro domingo de novembro a nossa escola dominical presencial, aos domingos, às 10 horas da manhã, em nosso templo. Guarde esta data. Estaremos voltando também com a nossa programação às quartas-feiras presencial, nossa reunião de oração. Estamos orando, estamos pedindo a Deus que a igreja esteja voltando, depois de todo esse tempo, e voltando de uma forma em que nós venhamos a experimentar o que Deus tem de melhor para nós, e que possamos viver
uma experiência linda, maravilhosa, poderosa com Deus. Eu creio, meus amados irmãos e minhas irmãs, que o Senhor está preparando para nós um tempo especial, um tempo precioso, um tempo lindo, onde nós vamos experimentar muito mais do poder e da graça de Deus, dos milagres de Deus, através da oração. Deus está chamando-nos à oração como nunca. Esse é o tempo de voltarmos à oração. Vamos estar orando uns pelos outros, clamando a Deus, suplicando, intercedendo, adorando, que possamos estar vendo Deus operando em nossa vida de maneira poderosa, na vida dos nossos irmãos, nossos familiares, dos nossos amigos. Que a igreja e que a reunião da igreja se torne um lugar de tremenda ação do Espírito Santo. Mas para isso, irmãos, precisamos nos voltar à verdadeira comunhão. Vamos então estar juntos, voltando como igreja. Primeira semana de novembro, nós estamos voltando com a nossa EBD às 10 horas da manhã, classe única. Ainda não para o departamento infantil. Vamos estar aguardando ainda a direção para o encontro das classes das crianças. Mas voltando então para a nossa EBD, às 10 horas da manhã, classe única com o pastor Manuel. E à noite, nossos cultos que já voltaram ao nosso encontro presencial. Irmãos amados, voltem para o encontro da igreja. Nós estamos precisando com urgência voltar para o encontro da igreja no salão de culto. No tempo de comunhão e adoração, de intercessão, de clamor. Nós precisamos com urgência estar voltando. Não fique em casa. Não fique em casa. Essa é a hora. Vamos voltar ao lugar da adoração. Vamos voltar à comunhão. Vamos voltar, igreja, para servir ao Senhor. Terminando hoje, voltando ao nosso assunto, que fala sobre esse mandamento de não estarmos nos queixando uns aos outros, eu quero deixar duas perguntas para os irmãos e para as irmãs. O que você faz quando tem uma queixa contra alguém? O que você faz quando tem uma queixa contra alguém? Essa é a primeira pergunta. E a segunda: a sua atitude está de acordo com a palavra de Deus que compartilhamos hoje? Guarde essas perguntas, responda para você mesmo e que Deus te abençoe. Esperamos você logo mais em nosso culto de adoração ao Senhor, celebração a Deus. E hoje à noite nós vamos estar falando sobre o seguinte tema: o amor é bondoso. O amor é bondoso. Venham participar do culto logo mais. Estamos juntos e eu estou esperando você, meu irmão e minha irmã. Shalom. Fique na paz. Que o Senhor continue fazendo a sua obra em nossa vida e através da nossa vida para louvor e glória do seu nome. Que Deus abençoe a Igreja Koinonia. E que Deus use esta igreja no testemunho, em amor, para que muitos sejam alcançados. Para que venham muitos outros irmãos e irmãs a participar desta família linda, que é a família de Deus. Amém e amém.